Boa noite. Nós estamos no canal Força Educação e hoje eu quero comentar dois assuntos. Primeiramente, eu gostaria de comentar com vocês esse dia de paralisação nacional em defesa da educação, contra o contingenciamento de gastos nas universidades federais e contra a reforma da Previdência. De outro lado, eu também queria comentar o mau exemplo dado pela professora e pesquisadora da Escola Técnica de Franca, a senhora Joana Dark Félix de Souza. Sejam bem-vindos ao canal Força Educação e eu vou convidá-los para ler Provérbios 22, versículos 5 e 6. Diz o seguinte: espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Por que eu estou citando essa passagem na Bíblia? Para explicar esses dois fenômenos. Primeiro, para dizer que sem educação, nenhuma sociedade vai evoluir, vai crescer, vai se desenvolver a contento. É impossível para nós, seres humanos, esperarmos que as gerações posteriores melhorem, cresçam, desenvolvam-se, se elas não forem devidamente instruídas pelas gerações atuais. E, como vocês sabem, quem me acompanha no canal, eu sou professor e tenho muito orgulho da minha profissão. E hoje, por todo o país, aqui na minha cidade, em Fortaleza, no estado do Ceará, também houve muitas manifestações. Manifestações contrárias ao processo de contingenciamento de gastos nas universidades federais, manifestações contra a reforma da Previdência. O que eu tenho a dizer sobre isso? Primeiro, eu quero dizer que muitos comentários que são feitos sobre o contingenciamento de gastos são falsos. O contingenciamento de gastos, ele pressupõe uma economia de alguns milhões. E diferente daquilo que fora falado pelo nosso ministro da Educação atual, o senhor Abraham Weintraub, esse contingenciamento não vai gerar uma receita, uma redução de custos. Apenas esse contingenciamento tem o condão de fazer cessar um gasto público, um investimento público que era apenas discricionário à universidade. Ele não é um gasto essencial da universidade. Contudo, a gente sabe que o funcionamento de universidades e escolas existem muitos gastos que não são essenciais, aparentes, mas acabam se tornando como as verbas de custeio, de manutenção mesmo da universidade. No dizer popular, qualquer real a menos faz muita falta. É um cano que estoura, é uma luz que se apaga, é um ar-condicionado que precisa de manutenção, é a porta de uma sala que fica cheia de cupins, é uma árvore que tomba. Para tudo isso você precisa empenhar recursos financeiros. E se vai ser retirado um valor de 3,5% do valor total que a universidade arrecada, com certeza muitas dessas ações serão impedidas, serão postergadas, e nós não sabemos até que ponto essa postergação, essa espera não vai causar dentro da própria universidade um certo prejuízo. Isso é um fato. Então, não houve um contingenciamento de 20%, de 30%. Isso não é verdadeiro. Mas é verdade que qualquer redução no custeio das universidades implica também na possibilidade da redução da qualidade dessas universidades. Isso também é um fato que qualquer um que esteja gerindo uma empresa sabe muito bem. Um outro fato importante:
As nossas universidades chegam a gastar 88% de todos os recursos recebidos com orçamento vinculado, seja com aposentadorias, seja com pagamento do pessoal da ativa, seja com pagamento de bolsas. Então, é uma verba que ela já chega com uma finalidade pré-definida. E isso, obviamente, impacta muito no desenvolvimento das nossas universidades. Muitas universidades não evoluem, não crescem, porque elas estão amarradas por um gasto fixo, ano a ano, que só tende a subir porque as pessoas vão se aposentando quando chegam na idade devida. Isso é um direito e, obviamente, impacta muito na qualidade das universidades. Então, hoje houve essa manifestação. Algumas pessoas aproveitaram a manifestação para solicitar novamente a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já está preso há mais de um ano. Outras se mobilizaram para falar bastante mal do atual presidente, né, daquela maneira jocosa que a gente já conhece, chamando o atual presidente de bozo, de insensato e outras palavras que não convém aqui dizermos. Não concordo com nenhuma das duas posturas. Quero deixar bem claro. Eu acho que a manifestação era válida e era lúcida, diferentemente do que vocês vão encontrar em vários locais, dizendo que não poderia haver manifestação. Eu concordo que poderia haver, sim. A sociedade civil tem o direito a desobedecer quando ela não se sente verdadeiramente protegida pelo poder público ou representada por este. E uma camada relevante, bem relevante mesmo, se você olhar para o contingente de pessoas reunidas em cada uma das praças, em cada uma das cidades, das grandes cidades, você vai ver que é um contingente importante da população brasileira que não se sente atualmente representada pelo atual presidente, pela atual política desenvolvida pelo ministro da Educação. Então é importante falar, até para se fazer ouvir e para se buscar uma interlocução, algo diferente. Contudo, volto a dizer, não é um contingenciamento de 30%, mas 3,5%. E já é muito, é demais até. Para quem gere a coisa pública sabe como, infelizmente, os gastos se acumulam ano a ano. A luz sobe, a água também sobe. E o dinheiro que você recebia no ano anterior, quando você vai receber a mesma quantia no ano seguinte, já reduz muito do seu investimento. Isso é um fato. Falo como gestor também da empresa pública. E sou mais sincero ainda. Acho digno que tanto as pessoas que concordam com o governo quanto as que não concordam tenham ido para a manifestação, para se fazer ouvir, para falarem a sua opinião, porque nós vivemos uma democracia. E isso está acima das opiniões e dos desejos de pessoas que porventura queiram brigar fisicamente, lutar, digladiar, para se fazerem ouvir ou para imporem sua vontade. É muito importante. Seria muito importante que o nosso presidente atual estivesse no Brasil e viesse dialogar também com as pessoas. Até para explicar aonde pretende chegar, qual a finalidade. São questões que nós devemos sempre debater. Afinal de contas, a educação nos instiga a perguntar e também nos ajuda a responder às indagações das pessoas. E quando você se propõe ser um ser político, você deve estar disposto a convencer os seus concidadãos a darem um voto de credibilidade. Assim era no Conselho de Éforos, lá na Grécia Antiga, na Grécia Clássica do século VI a.C. Mas também quero falar da professora Joana, professora e pesquisadora Joana d'Arc Félix de Souza, professora da Escola Técnica de Franca, em São Paulo, que foi descoberta que estava turbinando o seu diploma, as suas condecorações acadêmicas. Ela é uma professora que vem de uma família simples, bem simples mesmo, e que os pais não tinham
infelizmente, as condições melhores, e ela estudou com muito esforço, conseguiu a sua graduação na década de 80, também na década de 80 conseguiu fazer um mestrado, e na década de 90 conseguiu fazer o doutorado. Todos na Universidade de Campinas, a Unicamp. Só que, infelizmente, a professora Joana sentiu-se seduzida pelos holofotes, para talvez também conseguir mais espaço, e acabou criando uma fantasia. Ela criou uma fantasia que teria estudado em Harvard, feito seu pós-doutorado lá, e teria inclusive recebido um certificado, um diploma. Contudo, foi descoberto pelos jornalistas, pela Folha de São Paulo em específico, que na verdade a professora Joana nunca estudou em Harvard, pois não há registros dela como aluna lá. E o pior, a Universidade de Harvard não emite diploma para quem faz pós-doutorado. O que isso representa? Um pouco de falha de caráter na professora Joana, que talvez impulsionada pelo seu nome está ganhando cada vez mais adeptos. Afinal de contas, uma professora negra que veio de uma família muito pobre e que conseguiu estudar e se fazer representar com vários prêmios nacionais, talvez também quisesse receber prêmios internacionais e holofotes, haja vista que a mesma tinha sido selecionada para ser tema de um filme fonográfico cinematográfico, em que esse filme seria estrelado pela atriz Thaís Araújo, que a representaria nas telas do cinema. Porém, foi descoberto que a professora Joana não possui pós-doutorado e sequer estudou algum dia em Harvard. Ela, na entrevista que foi concedida após a descoberta, ela alegou que, na verdade, foi tudo um equívoco. Ela recebeu uma orientação por telefone em 1997 e que, infelizmente, essa orientação não pode ser comprovada porque na época não se usava o smartphone, não se usavam os celulares que nós temos hoje. Também não existia o programa WhatsApp para que as mensagens fossem gravadas, por isso ela não tem como provar. Inclusive o seu orientador já morreu. Bastante interessante. Mas infelizmente ela mentiu. E é grave isso. É muito grave. Porque a cada dia mais e mais pessoas estão incorrendo nesse erro. Como José Serra, o ex-governador de São Paulo, que também já mentiu sobre o seu diploma de mestrado no Chile. Descobriu-se que ele não tinha. E outras personalidades eu não quero adentrar para não tornar o vídeo mais longo. Mas isso nos remete diretamente à Bíblia Sagrada e nos remete à nossa educação. Quando nós andamos com pessoas ruins, quando nós seguimos exemplos de pessoas ruins, pessoas que mentem, que ofendem, nós infelizmente somos levados por uma maré, por uma correnteza de maus hábitos e más condutas que inexoravelmente redundam em mau caratismo. Quando nós seguimos a verdade, quando nós nos predispomos a falar da verdade, nós não precisamos agredir as pessoas. Podemos ser sinceros e nos manter idôneos. Talvez isso desagrade a muitas pessoas que queiram paixões. Sim, talvez alguém chegue e venha me dizer aqui no canal: rapaz, mas você deveria ser contra a manifestação. Ou outro deveria dizer: você deveria ter falado mais a favor. Por que você foi esclarecer que o corte de verbas não foi de 30%? Que causaria mais impacto? E eu responderei da mesma forma. Capítulo 22, versículo 6 do livro de Provérbios. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Em outras traduções, diz: ensina teu filho no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Eu espero ter aprendido isso na minha educação.
e espero poder passar essa mesma educação a todos vocês que assistem esses vídeos e que gostam do canal Força Educação. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal e compartilhe a mensagem. Muito obrigado.